pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Hoje é o nosso programa de número 25, é o quinto em 2020. Para quem está chegando na roda e ainda não conhece o Ala Esquerda, é um podcast semanal sobre esporte, sempre enfrentando o conservadorismo que domina as pautas, as agendas, as políticas e as não políticas esportivas. Eu sou Alexandre Arraes e já movimento a nossa mesa, enviando um canhotaço para o Herbert Borges. Tudo bem, Herbert? Opa, Alexandre, tudo bem sim. Meu salve para a galera da mesa, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. Eu recebi esse lançamento como um lançamento de Gerson. Dominei no peito e já vou lançar para o meu parceiro Thiago. A gente tem um assunto muito interessante, muito legal para a gente falar hoje. É uma pauta positiva. A gente teve uma sequência aí de falar 2 ou 3 assuntos pesados ou no mínimo polêmicos. Então hoje é só alegria, hoje é só tocar a bola e conversar bastante. E aí, Thiago? Fala, Herbert, beleza, cara? Alexandre, Mônica, sempre bom estar com vocês mais uma vez. Recebi esse passe aqui e como Rivelino de canhota, já vou fazer a virada de jogo para nossa camisa 10, Mônica, que hoje o assunto é uma seleção que só tinha craque. Parece até o ala esquerda, né, Mônica? E se eu sou a camisa 10, então eu sou o Pelé hoje, né, cara? Tem que dar uma moral aqui nesse podcast, eu vou ter que sobressair um pouquinho aí, porque o cara era sinistro. Mas meu bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, tá ligado? E hoje o papo vai ser mais contraído, vai ser mais futebolístico mesmo, e eu já vou mandar outra canhota pro Alexandre pra gente iniciar esse bate-bola aí. Maravilha, é isso aí. A nossa ideia é a gente discutir, analisar um pouco, se divertir também, trocando impressões sobre a final da Copa do Mundo de 70. Né? Ó, spoiler, o Brasil venceu, hein, galera? Venceu a Itália por 4-1 e se tornou tricampeão do mundo. Evidentemente que é um programa mais leve, mas nós estamos aqui um espaço de esquerda, a gente sempre contextualiza tudo. E é só lembrar, né, que nesse momento que o Brasil estava erguendo essa taça, em 1970, a gente vivia no Brasil o pior momento da ditadura militar, justamente por conta do AI-5, que aconteceu em final de 68, a Copa do Mundo aconteceu na metade de 70, a gente vivia um dos momentos mais sangrentos, mais horripilantes da ditadura militar, e é terrível que 50 anos depois a gente está analisando isso, e a gente acabou de ver nesse final de semana pessoas defendendo esse instrumento que é o AI-5. Então, que momento lamentável naquela época, do ponto de vista político, e hoje, né, que a gente está vivendo também. É uma coisa absolutamente repugnante que a gente tenha fascistas, calhordas, cretinos defendendo um instrumento desse que foi talvez o mais violento e assassino durante o período da ditadura militar. Feito esse registro, vamos curtir. Vamos lembrar que eles usam, não só naquela época como hoje, esses fascistas usam o futebol, né, para legitimar ainda mais o discurso deles, assim, de nacionalidade e tal. Foi como aconteceu nessa Copa. Exatamente, Mônica. Olha, eu vou dar meu pontapé inicial aqui sobre o jogo. Olha, eu tinha assistido essa partida há uns 10 anos atrás, eu acho, quando fez 40 anos, a Bandeirantes transmitiu, com uma narração antiga, lá até do Luciano do Vale. Mas eu não me lembrava muito, não, principalmente no primeiro tempo. Tomei um susto, cara, ali com 2 minutos, um chute da Itália, uma defesa incrível do Félix. Olha, para começar a história, assim, o segundo tempo do Brasil é espetacular. Mas, sinceramente, achei o primeiro tempo complicado. O Brasil teve, com exceção do gol do Pelé, aquele lance no finalzinho do primeiro tempo, que certamente a gente vai conversar, o que o juiz decidiu ali quando a bola estava viajando para dentro da área. Mas eu, sinceramente, achei que a Itália, ali naquele esquema de marcação, mas com contra-ataque, assustou, teve umas 3 ou 4 chances, e achei que o primeiro tempo terminou até, de certa forma, bom, assim, aquele 1-1. Eu tomei um tremendo susto, não lembrava que o primeiro tempo tinha sido tão difícil. E vocês, pessoal? Bom, Alexandre, eu acompanhei a Copa toda no Sport TV. Aliás, tenho que parabenizar a iniciativa. Muito legal acompanhar a Copa toda. E essa Copa, cara, não só na final, tem uma explicação para esse jogo duro no primeiro tempo, que o Brasil sempre teve primeiros tempos, não vou dizer mais difíceis, mas um pouco mais complicados que os segundos tempos, né? A gente fez um programa há algumas semanas atrás falando sobre preparação física, educação física e tudo mais, e o Brasil nessa Copa, ele fez 19 gols, sendo que 12 foram no segundo tempo.
porque o Brasil ficou 3 meses se preparando, alguns atletas, o Pelé se preparou para jogar essa Copa, foi uma preparação assim, de um super-humano para jogar essa Copa, e o Brasil fisicamente ele estava voando, já não bastava ter os craques, todos que a gente conhece, que fizeram história na seleção, mas o Brasil fisicamente estava voando e estava principalmente voando considerando as outras seleções. O Brasil estava à frente nesse quesito de preparação física. E no caso específico da Itália, que foi o jogo da final, a Itália fez um jogo de semifinal muito mais duro que o jogo do Brasil. O Brasil fez o jogo mais difícil da Copa contra o Uruguai, ganhou de 3-1. O placar com 2 gols de diferença não é tão... Não mostra tanto que foi o jogo. O Uruguai pressionou, bateu bastante. Foi o jogo mais duro. E a Itália fez a semifinal um jogo espetacular com a Alemanha, que teve a prorrogação, 2 tempos de prorrogação, Beckenbauer jogando com o ombro enfaixado e tudo mais, e aí a Itália foi cansada para a final. É claro que isso não justifica, o Brasil era muito melhor, esse time era muito melhor, é a melhor seleção de todos os tempos, mas alguns times, quando iam enfrentar o Brasil, conseguiam aturar o primeiro tempo. O segundo, geralmente, o Brasil deslanchava totalmente, e esse jogo da final não foi diferente, né? E é claro também, né? Eu vi até um comentário, se eu não me engano, da Mônica no Twitter, ou no nosso grupo, não lembro agora. É final, o nervosismo de final acontece com todo mundo a todo tempo na história. É isso aí, Herbert. Primeiro, quero parabenizar o Alexandre pela contextualização sobre as 5, a fala dele comparando com os dias atuais, realmente é uma questão que a gente não pode deixar passar batido. Ver que o nosso atual presidente faz apologia e comparece a atos que defendem a volta de um período tão nefasto quanto a ditadura. A gente tem que deixar aqui a nossa indignação registrada. Falando sobre o jogo, Alexandre, também me surpreendeu ver o primeiro tempo e constatar que o Brasil teve bastante dificuldade contra a Itália. O Mazzola fez um bom primeiro tempo, deu trabalho ali à defesa brasileira, né? Ele era um bom jogador. E parece que o Brasil estava um pouco nervoso, assim. O Rivelino bateu uma falta, isolou lá na arquibancada. Carlos Alberto errou cruzamentos fáceis, assim. Parece que o Brasil sentiu assim um pouco o nervosismo da final no primeiro tempo. Depois dos 25, 30 minutos, aí começou a se encontrar um pouco mais, começou a ter um pouco mais de tranquilidade e aí com a qualidade técnica desses craques todos, né, começou a mandar no jogo. Mas placar de 4-1 não dá essa ideia de como foi difícil o primeiro tempo, né, Mônica? Pois é, eu confesso para vocês que não assisti pelo Sport TV, fiz um outro, já tinha assistido há muito tempo também com vocês. Aí eu fiz um outro exercício, falei, cara, eu vou escutar esse jogo da final pela rádio, né? Pela transmissão da época, né? Na rádio. Narração de Jorge Cury, Valdir Amaral, sabe? E assim, pela rádio, não dá pra sacar que o Brasil tava muito mal, muito nervoso não, porque os caras são muito apaixonados, assim, todo o lance do Brasil era muito perigoso e a Itália chegava calmamente ao gol do Brasil. E no segundo tempo, os caras até choraram, assim, no terceiro gol do Brasil, choraram, ficaram emocionados na narração, e no quarto, em prantos, né? Muito legal escutar jogo pela rádio, cara, me deu até uma nostalgia, uma saudade, e eu queria falar também sobre essa parte aí que o Alexandre já introduziu bem pra caramba, que não dá pra esquecer, e fazer uma saudação aqui ao cara que montou essa seleção aí, né, que foi o João Saldanha, que tudo bem, o Zagallo fez algumas trocas, umas mudanças e tal, mas quem levou essa seleção para a Copa de 70, que a gente ganhou todos os jogos nas eliminatórias, foi o João Saldanha, jornalista e filiado ao PCB, comunista declarado e que foi demitido faltando alguns dias para o embarque, faltando 6 dias para o embarque do Brasil para o México. O Médici, né, que era o ditador lá na época, o general, demitiu o cara. Dizem que na época ficou cogitado, porque ele escala mal, não sei o quê, não ia levar o Dada Maravilha, né? Que o Médici gostava muito do Dada Maravilha, né? Enfim, era uma crítica, mas
dizem alguns livros, inclusive tem um livro ótimo que fala sobre essa história do João Saldanha, que chama Quem Derrubou o João Saldanha, de Carlos Ferreira Vilarim, que é um jornalista também. E aí, nesse livro, diz que ele não caiu por conta da escalação e de nada relativo ao futebol, não. Ele caiu mesmo porque o Médici já não aguentava mais um comunista à frente da seleção brasileira, que era uma arma brilhante, genial, assim, para o aval da população, né? Para aquela euforia da população, para o nacionalismo da população. E aí, à frente dessa seleção, tem um comunista lá, os caras estavam meio preocupados com isso, né? Nesse livro também diz que, na parte de sorteio de grupos, o João Saldanha, quando viajou, ele levou uma lista de 30 pessoas que estavam sendo torturadas, presas, torturadas aqui no Brasil, tentou entregar para autoridades do mundo inteiro, sabe? E aí o medo que eles tinham do João Saldanha aparecer para o mundo inteiro falando o que estava acontecendo no Brasil, ficou evidente. Pelo menos é isso que diz nesse livro. Eu queria ressaltar isso porque aqui a gente é o ala esquerda, não dá para falar de Copa de 70 sem mencionar o João Saldanha, né? Não, sem dúvida, Mônica, mas tem uma quantidade enorme de matérias que, pelo menos essa parte dá para confirmar, que o único motivo do João Saldanha ter sido chamado para ser técnico era justamente por ele ser jornalista. E como havia uma situação, né, obviamente, ditadura imprensa, né, por conta da ausência de uma imprensa livre e tudo mais, eles achavam que ter um jornalista na frente da seleção facilitaria, de certa forma, o contato com a imprensa. Inclusive, esse teria sido o motivo inicial do convite para o João Saldanha. Mas depois é isso mesmo que você falou. Imagina se a ditadura ia querer que o Brasil voltasse do México campeão do mundo com um técnico comunista. E acho que com o time do Saldanha a gente teria sido campeão do mundo também de qualquer forma. Só agora, considerando que a gente está analisando o jogo, né, propriamente, e o que o Zagallo fez de diferente, eu fiquei muito impressionado. Olha, eu confesso que eu não lembrava tanto do Rivelino jogando na seleção brasileira. E eu fiquei muito impressionado com o Rivelino ontem. Rivelino que não seria titular no time do João Saldanha, né? Porque o time do João Saldanha jogava no meio de campo o Clodoaldo e o Gerson, na frente jogava o Edu, que era o ponta esquerda do Santos, que era um ponto esquerda aberto, né? O Edu era um cara tão habilidoso, assim, que quem gosta do Denilson e lembra do Denilson em outras Copas, o Edu era absurdamente mais habilidoso. Ele não fez uma boa Copa. Não, o Edu, ele entrou num jogo e não foi bem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Edu era o titular do João Saldanha, né? Aí o Zagallo, que sempre foi esse ponta esquerda que fazia essa composição de meio de campo, colocou o Rivelino fazendo mais ou menos esse papel. Mas se você observar bem no jogo de ontem, principalmente no segundo tempo, quer dizer, o Gerson joga bem recuado, né? Ele joga armando o meio de campo, mas bem atrás. É óbvio que ele faz o gol, tem um momento que ele chega lá na frente, mas ele joga bastante recuado. O Clodoaldo é que sai mais e o Rivelino domina o meio de campo, né? No segundo tempo ele cai pela meia direita, pela meia esquerda, o Pelé joga quase de centroavante, o Tostão lá dentro da área também, o Jairzinho caindo pelas laterais. Eu fiquei muito impressionado, assim, eu entendo do ponto de vista tático, mais ainda o Rivelino naquele time. E apesar disso que o Thiago falou, que ele chuta umas 4 bolas lá no quinto andar da arquibancada, né, durante o jogo, teve uma explicação ontem, né, durante o Sport TV, o filho do Rivelino dizendo que os jogadores entraram no primeiro tempo jogando com a chuteira de borracha e os jogadores se desequilibraram muitas vezes. Então, um cara como o Rivelino, que chutava muito forte, precisava daquele pé de apoio para dar a bomba. E aí sempre dava uma escorregadinha e a bola zunia. O Pelé também dava umas zunidas na bola, né? E ele, no segundo tempo, melhorou bastante. Mas, olha, eu fiquei muito impressionado com o Rivelino, né? Esse papel do Rivelino no meio de campo, principalmente no segundo tempo ontem. Ontem, entenda-se, há 50 anos atrás, né? Eu já ia te criticar pela fala. Mas, cara, isso pra mim, Alexandre, tem a ver total com uma palavra que esse time tinha muito, né? Que é a questão da solidariedade. Assim, eu fiquei espantado de ver essa seleção de 70, que sempre que você pensa em muitos craques reunidos, você pensa em briga de ego, um querendo ser mais do que o outro, um brigando pela posição, um não aceitando fazer essas coisas. Mas esse time, assim, pra mim, ele foi fantástico porque ele tinha ali vários grandes craques e eles queriam estar juntos, eles queriam jogar juntos.
Então, vários deles abriram mão de certa marra para jogarem juntos. Pô, você falou aí, por exemplo, do Rivellino. O Rivellino era o cara que ele era o meia, ou ele jogava um pouco mais à frente de ponta de lança, e ele teve que jogar de ponta esquerda, porque ele era canhoto. O Jairzinho, ele jogava mais por dentro, teve que jogar mais por fora. O Tostão também era um ponta de lança, ele jogou mais como centroavante. Então, teve jogo que o Rivellino fez a função do Gerson, porque o Gerson estava machucado, para o Paulo César Caju entrar do lado esquerdo. Então, assim, os caras queriam muito jogar juntos, eles se respeitavam muito e eles se entenderam dentro do campo. Sobre a Copa toda em si, eu acho muito legal de ver esse tipo de jogo, porque a gente vê ali uma clara procura maior pela bola, para quem tá com a bola, logicamente, ou pelo jogador, para quem tá marcando, né? E hoje o futebol de hoje é mais espaço, é evitar que tenha espaço, é procurar o espaço na linha de zaga adversária. Então, esse futebol era muito mais vertical, muito mais direto, e aí o Brasil deslanchava, né? Do meio para frente era uma seleção imbatível. Ali atrás, acho que o Félix e a linha de zaga toda, na verdade, era muito questionada pela imprensa da época. Talvez não tanto o Carlos Alberto, por ser capitão, mas, assim, eles fizeram uma Copa do Mundo muito correta, assim, uma competição muito correta, assim. Não comprometeram. E ali na frente, cara, Clodoaldo, Gerson, Tostão, o Paulo César Caju mesmo, que eu citei, que veio do banco, o Pelé, e na minha opinião, Rivellino e Jairzinho, que foram os melhores do Brasil na Copa, foram fantásticos. Cara, é muito bom ver esses caras, é muito bom vê-los com fome de bola, sabe? Eu não tô comparando carreiras e nem o que os caras jogam, mas me veio direto assim, um paralelo com a seleção de 2006, assim, o quanto que aqueles caras poderiam ter jogado bola, muita bola juntos, numa Copa do Mundo, sabe? Se eles quisessem. Enfim, eu acho que essa questão de ver os jogos também, ter a imagem pra mim foi uma coisa muito, muito foda, assim. Porque com todas as características que o futebol tinha antes, com todas as características que o futebol tem hoje, dá pra ver que o esporte é o mesmo, sabe? Inclusive algumas jogadas, alguns lances são muito parecidos. Ajuda até pra acabar com um certo preconceito que a gente tem quando a gente vai analisar, de que jogar futebol antigamente era mais fácil, sabe? Pelo contrário, cara, eu acho o futebol antigamente muito mais técnico, muito mais habilidoso, muito mais intuitivo. Você cumprir uma função que alguém tá te mandando fazer, não vou dizer que é fácil, mas sei lá, eu considero esse futebol muito mais romântico, muito mais legal e também muito mais difícil. E só para finalizar aqui essa minha segunda participação, eu achei muito curioso também, tanto na final quanto nos outros jogos, o quanto que algumas coisas são tidas como modernas e elas já existiam naquela época, né? Eu elenquei aqui algumas. O Tostão, ele era um cara que chegava de trás, mas na Copa do Mundo, na seleção brasileira, ele jogou como um falso 9. Uma coisa que ficou aí famosa com o Guardiola, com o Barcelona e tudo mais. O Paulo César Caju, ele entrou no lugar do Rivellino em 2 jogos, que o Rivellino tinha se contundido. Ele entrou na ponta esquerda sendo destro, ou seja, esse meia ou atacante de pé invertido, que é tão comum hoje, do cara que tá ali para puxar a bola para dentro e tentar a tabela ou chutar no gol, já tinha nessa época. O Gerson, que ele fazia lançamentos muito longos, mas quando ele estava próximo, ele esperava a aproximação do Pelé, a movimentação do Pelé ou do Jairzinho para fazer o passe por elevação, né? Que é algo que é tido também como novo e já está aí no mínimo desde 1970. Uma coisa que eu não sei se vocês repararam também na final, os goleiros, cara, tanto do Brasil quanto da Itália, eles não saíam com chutão, eles saíam com a bola ali nos zagueiros, né? Então, mais uma vez, né, citando o Guardiola, que é tão elogiado por isso, e zero crítica a ele aqui quanto a isso, mas do time que sai com a posse de bola, sai tocando, naquela época talvez fosse a única saída que os caras conheciam e já faziam isso. Então, assim, esses caras, eles pavimentaram um caminho para um novo futebol. Então, inclusive o próprio Pelé, ele jogou numa posição ali que é atrás do Tostão, que é a posição que o Neymar joga hoje no PSG. Claro que eu não estou comparando, nem cabe a comparação, mas só para a gente ver como as coisas do futebol são mais cíclicas do que a gente imagina, do que a gente quer admitir, né? Vários conceitos que são tidos como modernos hoje estavam presentes já na Copa de 1970. Não, Thiago? Perfeito, Herbert, perfeito. Inclusive, vários desses nomes que são tão elogiados e pela modernidade, por conceitos modernos,
já admitiram em algum momento que a seleção brasileira, especialmente a seleção de 70, foram inspirações para eles. O próprio Guardiola, o Johan Cruyff, são pessoas que admiram e tentam e beberam muito da fonte da seleção de 70. Enquanto que aqui no Brasil parece que por um tempo isso foi esquecido. Longe de mim querer criticar algum título mundial, mas a seleção de 94 era um futebol muito mais conservador, muito mais defensivo, ancorado no talento individual do Bebeto e do Romário. Então, enquanto alguns países e alguns nomes do futebol, como a Holanda e como a Espanha, como Guardiola, o Cruyff, entre outros, essas pessoas se inspiraram na seleção de 70, essas pessoas tentaram aprender com o que a gente levou de melhor para o mundo. Parece que o nosso país, assim, por falta de resultado, por ter ficado alguns anos sem ser campeão mundial, começou a fazer um caminho inverso, até investir mais na força bruta, na base, ao invés do talento individual. E é uma pena, porque essa hegemonia que a gente tinha acabou sendo perdida. Hoje o Brasil não é mais o país hegemônico no futebol. Enfim, agora falando sobre o talento dessa seleção, eu tinha uma fita VHS que tinha os melhores momentos dessa Copa, então desde que eu tinha 7, 8 anos de idade eu já assisti essa seleção de 70 e talvez tenha sido uma das coisas que mais me fez me apaixonar pelo futebol, seguir a carreira de jornalista esportivo e assim, sempre me encantou. E meu pai viveu essa época, né? Ele assistiu a Copa, ele vibrou com esses caras assim, em tempo real e ele sempre conta algumas histórias. Conta que o Pelé chegou para o Zagallo e falou: olha, o Clodoaldo joga muito, não tem como o Clodoaldo ficar fora da Copa. E aí o Zagallo deu um jeito, improvisou o Piazza como zagueiro, porque o Piazza era volante no Cruzeiro na época, e o Clodoaldo arrumou uma vaga no meio-campo da seleção. Ô Thiago, a gente entende todos os saudosismos dos nossos coroas depois de ver esses jogos, né, cara? Sim, são saudosismos assim, completamente explicados e fundamentados, porque a gente já viu algumas seleções boas, a gente já viu alguns craques, mas eu acho que nada passa perto desse time de 70. Inclusive a seleção de 82, que eu também não vi e que é muito elogiada e muito comentada. A maior virtude dessa seleção era priorizar o talento, priorizar o ataque, priorizar o gol. E assim, longe de mim querer fazer uma comparação, não cabe. Antes que você me critiquem de clubista, não estou comparando, a diferença é gritante, mas é algo que eu vejo no Flamengo atual, assim, que o nosso Gerson, nosso camisa 8 do Flamengo, é um cara que não era volante e o Jorge Jesus botou ele de volante. Diziam que não dava para jogar o Everton Ribeiro e a Arrascaeta juntos. O Jorge Jesus botou os dois juntos. Além da capacidade financeira maior que permitiu o Flamengo contratar esses caras, o Jorge Jesus ousou botar esses caras juntos para jogar e tentar atacar o tempo inteiro. Faz 2-0, tenta fazer 3, e eu acho que é uma característica muito forte da seleção de 70. Não tinha essa de fazer 1-0 e segurar o resultado. Fez 2, faz 3, faz 4, e o futebol era muito mais bonito, muito mais vistoso, e eu acho que era muito mais efetivo também, assim. Meu pai saudosista sempre diz, a melhor defesa é o ataque. Mônica, o que dizer depois dessa comparação de seleção de 70 com o Flamengo, Mônica? Nossa, velho, nossa. E olha só, o Gerson de hoje em dia do Flamengo, que você tá dizendo, nas divisões de base do Fluminense, ele jogava como volante. É porque ele tem uma habilidade um pouco acima do que a galera acha que o volante deve ter, e aí já mandam ele pra frente, entendeu? É um erro que o futebol comete aí muito hoje em dia, de, pô, o cara é habilidoso, vamos botar ele mais pra frente e tal. E, pô, às vezes o cara, a gente precisa de volante habilidoso, né, cara? A gente precisa de um cara ali puxando não é? Puxando com inteligência. Isso que me surpreendeu, assim, nesse time, porque além dos caras serem muito habilidosos, não há o que dizer sobre isso, né? Eles também jogavam com inteligência, saca? Eles jogavam com cérebro.
E aí, isso faz muita diferença, né? E eu nem sei se era por recomendação do técnico, se era o Zagallo que tava ali, tipo, dando todos esses caminhos, assim, esses atalhos, mas os caras jogavam com o cérebro e isso fazia muita diferença pro time inteiro. Sabe, quando uma peça já raciocina a jogada que vai acontecer, como o Pelé fazia brilhantemente em várias jogadas, você fica reparando o Pelé e você fala, cara, ele já sabe que a bola vai ali, né, que a jogada vai acontecer ali, que cara genial, que cara absurdo, né? O Gerson jogava com muita inteligência, levantava a cabeça, pá, tampava a bola lá no peito do Pelé, aquela bola no finalzinho do primeiro tempo aí que o Alexandre já mencionou, aos 46, 47 do primeiro tempo, a bola já estava no ar, o juiz acabou o primeiro tempo ali, o Pelé matou no peito e mandou pro gol, fez o gol, mas o gol não foi validado porque o juiz apitou no meio dessa transição. Mas esses caras tinham isso, né? Mônica, ontem o Sport TV colocou o tempo, né? Porque nessa época a imagem da televisão não tinha tempo, né? De vez em quando entrava assim no meio da tela, 40 minutos. Era uma coisa muito engraçada visualmente, né? Como é que era? Mas o Sport TV colocou, na hora que o cruzamento é feito, 44:50. Ainda não tinha nem feito 45. É um mistério para mim. Eu não sei se vocês pesquisaram, conseguiram achar. Não é possível que esse juiz não tenha dado algum depoimento explicando exatamente o que ele fez. Mas lembrou aquela Copa do Mundo, agora eu não sei se foi 86, que teve aquele, ou 71, sei lá, agora eu não vou lembrar, que teve um cruzamento também no último minuto do primeiro tempo, que o Zico fez um gol de cabeça e que o juiz terminou o jogo com a bola no ar. A sensação que dá é que o cara terminou com a bola no ar, porque não tinha dado nem 45 ainda, Mônica. Pois é, então, na rádio falou isso até, na rádio o cara narrando falou, porra, faltava 15 segundos para acabar, o juiz é maluco, de onde que ele tirou isso? Inclusive o juiz é alemão, né? A gente tem que ressaltar aqui, juiz alemão. E ele acabou o jogo do nada, cara. Eu falei, não é possível. E no segundo tempo, eu escutando o jogo pela rádio, eu não sei que eu não estava vendo as imagens, pela rádio o juiz roubou, assim, historicamente. Tiveram 2 pênaltis, segundo os comentaristas da rádio, 2 pênaltis para o Brasil não marcados. E parece o que o cara Rivelino reclama até hoje, Mônica. Sim, então, é um pênalti que o Rivelino reclama até hoje, exatamente. E um outro pênalti aí que tava, acho que tava 1-1 o jogo ainda, ou 2-1 pro Brasil, não lembro. E uma falta, assim, absurda no Pelé, que dizem que merecia cartão vermelho e o juiz parece que não expulsou o cara, né? Parece não expulsou o cara. Foi na rádio, foi um alto dentro da área. O cara deu um chute quase na cabeça do Pelé. Esse foi outro. Esse foi o pênalti que eles reclamaram. Mas teve um outro lance no Pelé no meio de campo, que parece que o cara chegou no joelho do Pelé, era para expulsão, segundo os caras da rádio, né? Os caras são meio exagerados. Mônica, essa jogada, só conversando com você sobre isso, essa jogada eu tinha até marcado aqui, porque é hilário, dá uma porrada no Pelé no meio do campo, e aí entra o médico da seleção e o massagista, aquele Mário Américo, e o juiz fica assim, não pode entrar. Na verdade o juiz não deixa o massagista e o médico do Brasil entrar em nenhum momento, podia ter a falta que fosse. Provavelmente esse juiz devia ser médico, porque ele não deixava ninguém entrar, ele achava o tempo todo que era armação. Não sei se vocês notaram isso, mas muito engraçado, assim, o cara ia entrando e ele, sai daqui, sai, não aceita, olha, o jogador podia perder a perna ali que o jogo ia continuar. E os jogadores aproveitando para beber água na bolsa térmica, eu nunca vou esquecer dessa cena. Desculpa, Mônica, pode ir. E o Mário Viana, né, que era o cara ali que comentava cada lance e tal, na narração da rádio, ele ficou indignado, chegou a xingar o juiz de ratazana, aqueles gritos, né? Que hoje quem dá muito no rádio esses gritos é o próprio Gerson, que jogava nessa seleção. Mas o Mário Viana, assim, ele esculachou o juiz. Gente, vocês precisam ver esse jogo pela rádio, principalmente no segundo tempo, que foi hilário, assim, foi sensacional. E aí falar também que, lembrar, né? Essa Copa ela foi muito importante para o jornalismo também, né? E para as transmissões de TV, que foi a primeira Copa televisionada ao vivo, cara. E isso faz toda a diferença para a torcida, né? Imagina só, porque, quando você escuta na rádio, tal, ao vivo, não sei o quê, e depois vê o jogo na televisão, não é a mesma coisa. Já sabe o placar, já sabe quem fez gol e tal. Mas você vendo na televisão ao vivo, é sensacional, né? E como nem todos os brasileiros tinham
né, de televisão, e alguns tinham em preto e branco, porque já era colorido, a transmissão já era feita colorida em 70. A maioria. Mas os brasileiros ainda tinham televisão preta e branca, né, a maioria. E aí a Embratel, que é a empresa brasileira de telecomunicações, colocou telões, assim, em alguns lugares, né, não sei se chamavam telões, mas colocou para transmitir os jogos em lugares de cinema e tudo mais, e movimentou o Brasil inteiro, cara. Tanto que o Brasil parou nessa Copa de 70, parou mesmo, assim, as pessoas não trabalharam, coisas fecharam, né, para todo mundo ir para a rua e assistir aquelas televisões coloridas, que era o momento ali, uma coisa diferente, né. E aí eu quero dizer também como eu fiz meu trabalho de conclusão de curso sobre transmissão de futebol na televisão. Eu sei que essa transmissão de 70 teve um caso muito peculiar também, que o diretor lá, o diretor executivo da TV Tupi, ele negociou com exclusividade os direitos de transmissão dessa Copa de 70. Então só a TV Tupi ia transmitir essa Copa de 70 aqui no Brasil. Só que aí quando a TV Tupi anunciou isso, as outras televisões, né, Globo, Bandeirantes, Record e tal, ficaram indignadas, falaram, não existe isso, né, porque existe um acordo e isso que a TV Tupi fez é ilegal, que tinha um acordo que proibia a exclusividade para jogos da seleção brasileira. E aí o Ministério das Comunicações teve que intervir e falar, não, isso aí é ilegal mesmo, todas as emissoras vão transmitir a Copa do Mundo de 70 e vão fazer isso em conjunto, né, que eles chamam de pool, né, na transmissão, que é uma transmissão em conjunta. Então, assim, os narradores era narrador da TV Globo, da TV Tupi, sabe, eles faziam o trabalho em conjunto. Se o time do Brasil era uma seleção de craques ali, o time da transmissão também era uma seleção, sabe? Isso foi muito legal. Na rádio isso já acontecia, né? Tanto que a narração que eu escutei foi Jorge Cury e Valdir Amaral. Cada um, o Jorge Cury era da Rádio Nacional e o Valdir Amaral, na época, era da Rádio Globo. Então já tinha essa transmissão em conjunto. Mas eu achei bacana que na TV também foi isso e a galera fez um timaço ali para transmitir essa Copa do Mundo. Fez toda a diferença também, porque faz, né? Diferença pra galera que tá assistindo e pra emoção que você sente ali, todo mundo junto vendo os jogos, porque você não tá em casa sozinho vendo na sua TV preto e branco, você foi pra rua, pro cinema, todo mundo junto, parou o Brasil e tal, e aí o Brasil conquista o tri, inédito, ninguém tinha conquistado o tricampeonato, então foi sensacional, cara. Vocês têm que escutar pela rádio, final da transmissão, o Jorge Cury e o Valdir Amaral chorando na rádio. Essa lembrança, Mônica, é tão bacana. Vou fazer só um outro lembrete que para quem gosta, e aí depois pegando o gancho do que o Thiago falou também, que nessa época o Valdir Amaral era da Globo e o Jorge Cury da Nacional, e depois eles ficaram juntos na Globo, né? E aí o Jorge Cury narrava um tempo e o Valdir Amaral narrava o outro. E foi assim, por exemplo, quando o Flamengo foi campeão do mundo. Quem tem até hoje aquela transmissão, se pegar, né, os jogos da Libertadores, da campanha do Flamengo que tem aí na internet, você vai ver isso, né? O Jorge Cury narrando um tempo, o Valdir Amaral narrando um outro, né? Eram outros tempos, né? Que o rádio tinha uma penetração absurda, a televisão ainda estava muito no início e as pessoas ouviam, né? Todas as transmissões esportivas basicamente no rádio. E esses caras eram demais, né? O Jorge Cury com aquela voz absurda, narrando aquele gol que demorava. Todo mundo brincava, quando o Flamengo, na época do Zico, o Jorge Cury estava gritando o gol, o Flamengo já tinha feito o segundo, né? Quanto tempo ele demorava no gol. E o Valdir Amaral, que era um outro estilo, né? Inventando expressões e palavras. Pô, era muito bacana. Eu vou ouvir esse jogo de 70, fiquei muito curioso, Mônica, por conta desses lembretes aí das transmissões de rádio. Vou colocar 3 questões aqui muito rapidamente. Uma em cima do que o Herbert colocou, da modernidade do time, né? Se por acaso o Piazza só foi para defesa, só virou zagueiro porque o Clodoaldo tinha que entrar no time, hoje você observa vários técnicos recuando jogadores ali, um volante habilidoso também para a zaga, justamente porque para qualificar essa saída de bola, né? O Vanderlei Luxemburgo agora está trazendo o Felipe Melo para a zaga. Você vê caras como o próprio Davi Luiz, que também já jogaram muito tempo como volante, Fernandinho agora no Manchester City. Quer dizer, é o cara que é um jogador de meio de campo com recurso que volta para a zaga, para facilitar essa saída de bola, né? Com qualidade.
Então não sei nem se foi por isso que o Zagallo pensou isso, mas até nisso também é interessante ter um cara com a qualidade do Piazza para sair jogando. Porque realmente não tinha chutão nem do Brasil, nem da Itália. Lembrando que nessa época podia atrasar a bola para o goleiro podia pegar na mão, mas não tinha enrolação, os caras já estavam jogando logo depois. E o fato também do Gerson recuar, né, bastante, que tem a ver hoje, né? Muita gente fala, pô, jogadores como Pirlo, não sei o que era justamente aquele cara que era um segundo homem de meio de campo, mas que foi recuando na hora que o time jogava, justamente para ter mais espaço para mais jogadas. Acho tudo isso muito interessante. Só um registro, lembrando, talvez isso em parte explique toda essa solidariedade do time em 70, porque assim, se o 7-1 do Brasil contra a Alemanha é o maior fracasso esportivo, técnico do Brasil em Copas do Mundo, uma das maiores vergonhas da história do Brasil foi na Copa anterior a 70, né, que foi em 66, que o Brasil foi eliminado na primeira fase, jogou 3 partidas, perdeu 2, e naquele time de 66 tava o Gerson, tava o Pelé, tava o Jairzinho, tava o Tostão. Os 4 estavam naquele time. E o Brito também na defesa. Então, assim, tinha muito para esses jogadores uma coisa de uma superação na Copa de 70, também por conta do fracasso de 66. Acho que talvez isso também ajude a entender por que esses caras fizeram muito mais e aceitaram, eventualmente, até mudar um pouco de posição, se adaptar, porque tinha um pouco isso, né, de resgatar um Brasil que era campeão do mundo em 58 e 62, teve aquele fracasso em 66, ia ficar carimbado, né, nesses jogadores aquela história de 66. Então, 70, realmente os caras tinham que mudar um pouco a postura, né, e garantir grandes resultados. Então, quando eu vejo, tem um momento, assim, 42 do segundo tempo, tá o Tostão fazendo uma cobertura na lateral esquerda, dando um carrinho. Mas impressionante, né? Que você fica assim, caramba, dedicação. Isso que o Herbert falou também, fisicamente o time estava sobrando, mas a entrega, estava 4-1 o jogo, cara. Tinha algum perigo de tomar uma virada e o Tostão estava lá na lateral esquerda dando carrinho. São coisas realmente impressionantes. E esquentar o jogo, né, Alexandre? Se tomasse um gol. Já pensou, Herbert? E agora? O que acontece? 4-2 é um resultado perigoso, todo mundo sabe. Mas um assunto aí que você tocou, Alexandre, que eu achei muito interessante, que eu deixei para falar no final do programa, são os goleiros, cara. Isso eu achei muito curioso mesmo. Eu já tinha visto vídeos, melhores momentos e tudo mais, mas ver na transmissão, assim, com a explicação, eu achei bem legal, assim, que os goleiros nessa época, a capacidade física que era esperada de um goleiro é o cara ser ágil e o comportamento dele era ele ser corajoso. Para vocês verem como a preparação física, a própria educação física mudou muito com os anos, nessa época as pessoas altas, elas eram tidas como, no bom português, lerdas ou desengonçadas. Inclusive em outras modalidades, não só no futebol, não. Para vocês terem noção, o melhor goleiro da Copa, que foi o Mazurkiewicz, do Uruguai, ele media 1,78 m. Então, isso com o passar dos anos foi mudando, a capacidade física, o treinamento das pessoas altas foram se descobrindo que era bom ter pessoas altas para outras modalidades também, em algumas posições, e isso mudou bastante, cara. Eu achei muito curioso de ver um monte de cara baixinho, pulando que nem pipoca e sempre assim muito corajosos, assim, metendo cara no joelho, no pé de jogador e tal, é muito curioso isso. Sobre a preparação física do Brasil, só para a gente encerrar esse tema, eu acho que o principal, o que a gente pode mais observar é que o Brasil teve 3 jogadores contundidos nessa Copa que voltaram durante a mesma Copa. A gente tem que considerar o contexto da época, a medicina da época, os tratamentos da época, mas Gerson e Rivelino se machucaram no primeiro jogo e Everaldo se machucou no segundo jogo e os 3 conseguiram voltar, inclusive os 3 jogaram a final. Então, para você ver como o Brasil estava à frente das outras seleções nesse quesito. E, para finalizar minha fala e minha participação no programa de hoje, eu tenho que falar dele, né, cara? Do Rei. A gente sempre ouviu na crônica esportiva dos nossos pais, tios, mães, que o Pelé se preparou para jogar essa Copa. Essa era a notícia, os jornais veiculavam isso. E o Pelé tinha apenas 29 anos. Então, para vocês verem como realmente eu tô insistindo nessa tecla, o futebol era totalmente diferente, a preparação física era diferente. O Pelé, ele já era um veterano. Ele foi encerrar a carreira dele na seleção, se eu não me engano, em 72.
ou seja, 2 anos depois daquela Copa. Então, ele já estava ali no final de carreira, o Rivelino, o Gerson, esses caras já eram um pouco mais novos, né? Tinham 25, 22, 23, e ele já estava ali no finalzinho da carreira. E nessa Copa, cara, o Pelé, ele sempre foi tido como um cara de explosão física, muito forte, muito veloz, muito habilidoso, e nessa Copa ele teve que ser mais cerebral do que tudo, né? Ele foi muito inteligente para fazer movimentações, dar alguns passes, algumas finalizações, e o gol do Brasil contra a Itália, pra mim é a prova da genialidade dele, cara. Que ele passava o jogo todo ali, não se fingindo de morto, mas se poupando a energia dele. A explosão que ele teve pra fazer aquele cabeceio. E que técnica pra fazer aquele cabeceio. Aquilo é coisa de gênio, cara. Eu fiquei muito fã de Pelé. Eu quero até contextualizar isso agora, vou esquerdar. Né? Como o Alexandre trouxe a pauta aí do contexto da época, a gente tem que entender que muito próximo da Copa de 70, alguns anos antes, tinha o livro, que é um clássico da literatura brasileira, do Mário Filho, O Negro do Futebol Brasileiro. Tinha todo o contexto do futebol brasileiro, do pós-escravidão e de jogadores negros não poderem jogar futebol, de pessoas negras não poderem jogar futebol. E quando jogaram, foram tratados apenas como força física, né? Como se foram animalizados, é força de trabalho, é o cara que se dá bem pelo drible, porque ele engana o adversário, ou porque ele é muito forte. E o Pelé, ele foi um jogador que ele teve que fazer as pessoas racistas ou o cidadão médio da época ter outras desculpas, sabe? Até hoje a gente vê em Copa do Mundo, por exemplo, os adjetivos de seleções do continente africano são sempre forte, veloz, habilidosos, mas nunca inteligentes, cerebrais, né? Até aqui na mídia brasileira mesmo, os jogadores brasileiros são tidos como folclórico, o rei das pedaladas, o rei do drible, o rei disso, o rei daquilo, mas o Pelé, ele era um cara que foi muito inteligente jogando bola, então não tinha mais argumento para dizer que o negro era menos capaz do que a pessoa branca. Eu tenho vários problemas com o Pelé, principalmente o pós-carreira do Pelé, essa questão dele não se posicionar, mas a imagem do Pelé, tem muitos artigos científicos, artigos acadêmicos sobre isso, a imagem do Pelé dentro de campo, a presença do Pelé dentro de campo, a performance do Pelé dentro de campo, ajudou muita gente a enxergar o negro como uma pessoa diferente na sociedade brasileira. A gente está muito longe do ideal, mas com certeza o rei ajudou muito para que as coisas melhorassem, pelo menos um pouquinho. Pois é, Herbert, perfeita a sua fala. Embora eu acho que a mídia brasileira e internacional ainda, embora reconheça que o Pelé é o melhor de todos os tempos, é o atleta do século, é o rei do futebol, mas eu acho que quando se fala de Pelé, ainda há jornalistas, ainda há as pessoas ligadas ao futebol que tratam o Pelé como um jogador que se deu bem pela qualidade e pela força física. E não foi isso. A gente teve o privilégio de assistir essa Copa de 70. Eu também já assisti a final de 1958. A gente vê que Pelé era um cara realmente genial. Só que o time todo também era genial. Aí fica até covardia, né? Me emociona até falar da seleção de 70, porque é algo que eu gostaria de ter visto e gostaria de ver algo parecido futuramente. Acho difícil, mas a gente espera que o futebol brasileiro pelo menos tente retomar esse caminho da qualidade, da habilidade, da técnica, de formar jogadores habilidosos, inteligentes e que procurem o gol, que procurem o objetivo principal do futebol. Então, estou encerrando minha participação por aqui. Foi ótimo debater com vocês e até o próximo Ala Esquerda. Pois é, isso aí que vocês completaram é o que eu falei na minha fala anterior, né? Eu achei o time, além de muita habilidade, todo mundo ali era muito inteligente, com e sem a bola. Isso fez toda a diferença para mim nessa final aí. Eu vou terminar aqui a minha participação no Ala Esquerda dando alguns dados dessa final e dessa Copa do Mundo, assim, só para fazer a minha parte jornalística aqui, né? Bom, a Copa do Mundo de 1970 foi no México, foi a 9ª edição da Copa. Ela aconteceu do dia 31 de maio ao dia 21 de junho e ela contou com 16 seleções, inclusive 3 estreando em Copa do Mundo: El Salvador, Israel e Marrocos. O Marrocos estava estreando também. E, cara, pelo contexto histórico, né? Olha só, as seleções Tchecoslováquia, Alemanha Ocidental, União Soviética já passavam o contexto histórico do que estava acontecendo ali, né? O mundo dividido ali, capitalismo ainda, comunismo e tal. E essa final
Brasil e Itália. Aconteceu no dia 21 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, e contou com 108 mil pessoas lá ao vivo no estádio assistindo esse jogaço, esse show que a seleção brasileira deu. E eu também, Thiago, também queria ter vivido para estar ao vivo vendo esses caras jogar, porque é o que eu tentei falar no meu outro comentário, vocês complementaram muito bem, que o Brasil é muito visto como uma seleção, malemolência, os moleques ali do morro, que joga bola descalço, não sei o quê. Não, cara, essa seleção do Brasil e tantas outras também, eram seleções que jogavam com cérebro pra caramba, com muita inteligência, e o Brasil tem, ao longo da sua história, inúmeros jogadores super inteligentes que jogavam com uma estratégia perfeita dentro de campo. Não é só a inteligência de saber para onde a bola vai e tal, mas é uma perfeita noção de espaço no campo, de tempo de bola, sabe? Coisa assim de gênio mesmo. O Brasil já teve várias seleções ótimas nisso, vários jogadores. Aí eu queria me despedir falando, ressaltando tudo isso aí, e foi ótimo debater com vocês e conversar sobre esse jogo, sobre essa seleção. Acho que a gente tem, da seleção de 70, tem vários caminhos aí que a gente pode fazer, inclusive outros programas, falar mais do João Saldanha, falar mais desse contexto histórico da ditadura que o Brasil vivia. Tem muita coisa bacana pra gente destrinchar aí, e a gente vai fazer novos programas sobre isso, né, Alexandre? Perfeito, Mônica, certíssimo. Só lembrando também que essa seleção, e aí até nos depoimentos no início, no pré-jogo que teve ontem lá no Sport TV, o próprio Gerson comentou, treinou 3 meses para essa Copa do Mundo, né? 3 meses juntos, afastados da família. Uma coisa completamente inimaginável para a realidade de hoje, né? Eu acho que, infelizmente, nós não teremos nunca mais seleções com esse padrão de qualidade, né? Quer dizer, esse futebol de maior qualidade virá dos clubes, não tem como mais vir de seleções, porque não tem possibilidade de treinarem tanto tempo juntos, estabelecerem uma forma de funcionamento de conjunto que essa seleção, por exemplo, tinha, né? Acho que isso, lamentavelmente, vai ficar aí para a história mesmo, para a gente lembrar o tempo em que as seleções jogavam, em especial a seleção brasileira, mas eu tenho pouca expectativa de que a gente consiga repetir uma coisa semelhante, até por conta disso, né? Não tem mais como treinar tanto tempo junto e tudo mais. Quero só colocar alguns detalhes, Alexandre, não vai dar nem pra gente... Fala, Herbert. Só para pontuar rapidinho, até pensei que a Mônica ia levantar esse ponto. O Brasil e Itália fizeram essa final e os dois eram bicampeões mundiais, e só a título de curiosidade, né? 24 anos depois, lá em 94, os dois tricampeões mundiais, e o Brasil se deu bem de novo contra a Itália. Então o Brasil, para quem quer o Hexa aí, é esperar a Itália virar penta, e aqui a gente vira Hexa mole, né não? Super freguês. Não, e bacana a gente ver aquela taça linda sendo levantada pelo Carlos Alberto e lembrar que derreteram a taça na maior cara de pau, né? Essa taça que foi roubada e derretida, que é a Jules Rimet, Virou né? até samba. Virou samba, exatamente. Olha, lembrar só algumas coisas assim, muito rapidamente, quem tiver curiosidade de assistir depois no YouTube, vale a pena ver algumas coisas. Por exemplo, a postura dos bandeiras, dos auxiliares. Cara, é muito engraçado, cara. O Bandeira era totalmente diferente na época. Tem uma hora lá que a bola sai para a lateral, o Bandeira está segurando a bandeira, né, com a mão esquerda, ele nem muda para a mão direita para sinalizar, é com a própria mão esquerda que ele aponta, meio displicente. São coisas engraçadas, né? Os patrocinadores ao redor do campo são todos engraçados. Na hora que está terminando o jogo, ali 44 minutos, a galera já está assim na beira do gramado para entrar, aí focaliza assim embaixo um cara com uma camisa assim de malha, uma bermuda assim meio havaiana, parece que está até meio descalço, com a bandeira do Brasil, já para invadir o campo. Você imagina que loucura hoje, com toda a dificuldade que é para se acessar um estádio de futebol. Imagina na época quem era esse cara de bermuda, descalço na beira do campo para invadir uma final de Copa do Mundo. Olha, é tudo muito engraçado, né? Quando termina o jogo, que os jogadores ficam quase pelados dentro do campo, né? Tem até uma música, não sei até que ponto a Mônica gosta do Pato Fu, que é uma banda de Minas Gerais, mas daquela música Pinga, né? Eles falam isso. Se eu fosse o Pelé, tomava café. Se eu fosse o Tostão, tirava o calção. Aquela cena dos caras tirando o calção
do Tostão, que saiu de sunga, perdeu tudo ali, tiraram a chuteira, as meias. E aí eu termino a minha participação com esse detalhe da torcida mexicana, né? A torcida mexicana foi quase brasileira. Solidariedade das Américas. Só lembrando que a Copa... Fala, Mônica. E vocês chegaram a reparar, se eu não sei como é que foi na televisão, na rádio, cara, quando deu mais ou menos uns 41 minutos do segundo tempo, a torcida começou a cantar, né? Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. E cara, quase chorei nessa hora. Na TV eu não consegui observar isso, Mônica, mas naquele momento, quando o Brasil faz o quarto gol, os repórteres, já tem repórter ali que a impressão que dá é que o cara já vai ficar dentro do campo, não vai nem mais sair. É incrível, fotógrafos, é um lance realmente impressionante como tudo acontece. E só por conta dessa história da torcida do México, eu vou encerrar, porque eu lembrei imediatamente de um trecho do filme Diários da Motocicleta, do Walter Salles, que conta ali a juventude do Che Guevara viajando pelas Américas. Tem uma hora que ele vai fazer um discurso, né? Ele está no Peru, e ele diz assim, que a divisão das Américas em nacionalidades incertas e ilusórias é completamente fictícia. Constituímos uma só raça mestiça, desde o México até o Estreito de Magalhães. E eu faço um brinde à América Unida. E é isso, né? Nós somos uma grande pátria grande. É uma pena que a gente não tenha ainda essa compreensão do que é, né? O Brasil, a Argentina, todos os nossos países da América do Sul, os países da América Latina. Somos um continente só, super subdividido, e a gente ainda não encontrou uma forma de reação e continuamos sendo essa periferia do mundo. Quem sabe em algum momento isso mude. Mas parabéns para essa seleção de 70, que foi demais. Claro, mas é que a seleção italiana ter eliminado a seleção mexicana na Copa do Mundo na casa deles também ajudou muito para que eles torcessem pra gente na final. Pois é. E eu fico até na torcida se o árbitro poderia estar tão chateado da Alemanha ter sido derrotada pela Itália num jogo que teve 5 gols na prorrogação, que eu achei que o cara fosse até ser mais... ajudasse um pouquinho mais o Brasil, mas infelizmente não foi bem assim que aconteceu. Mas para quem tiver oportunidade, vale a pena todas essas menções que a Mônica falou, de ouvir pelo rádio e assistir pela televisão também, porque vale a pena lembrar, né, desse momento tão histórico do futebol brasileiro. Não é isso, galera? Passando aqui para vocês as redes sociais do Ala Esquerda, para vocês seguirem e darem suas opiniões no Twitter, @alaesquerda7, e no Instagram, @ala_esquerda7. Aí vocês podem chegar lá e mandar os canhotaços de vocês também. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu! Boa, próxima. Tchau, tchau.